Estamos começando mais um programa Lins em Pauta. Eu tenho o prazer de receber comigo o Diego Dourado, que é técnico e diretor-presidente do Dourado Esgrimas Clube. Tudo bem, Diego? Seja bem-vindo ao nosso Lins em Pauta e nós vamos falar um pouquinho sobre esse esporte tão interessante e importante que tem feito a diferença na vida das crianças aí da nossa cidade, que é a esgrima, né? Sim, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, sempre falando sobre esse esporte que tanto amo, né, que venho trabalhando na cidade de Lins e região aí há bastante tempo, fazendo um trabalho significativo na cidade. É um prazer estar aqui para a gente poder falar bastante de esgrima. Há quantos anos que vocês realizam esse trabalho na cidade de Lins? Bom, eu cheguei em Lins em 2012, né, com a proposta de expandir e difundir o trabalho com a esgrima aqui. Era uma região que não conhecia a modalidade, não sabia o que era, então foi bastante desafiador, né? Então, o projeto inicial era angariar alguns praticantes para a gente poder mostrar essa modalidade, né? Foi um trabalho difícil nos primeiros anos, mas graças a Deus, após 10 anos, a gente se consolida aí como uma das maiores equipes de esgrima do Brasil. E aí, falando um pouquinho da sua história, onde a esgrima entrou na sua trajetória de vida? Eu sou formado em Educação Física, conheci a esgrima dentro da Faculdade de Educação Física, em São Paulo, né? Eu sou formado pelo Mackenzie, e aí lá eu vislumbrei uma oportunidade de trabalhar com um esporte diferente, um esporte não convencional, né? E a esgrima, né, me chamou muita atenção, vi uma oportunidade aí nessa apresentação que eu tive na faculdade, e aí eu decidi que eu sairia da faculdade como um técnico de esgrima. Desenvolvi um trabalho em São Paulo, fundei uma equipe por lá também, mas aí eu decidi ter uma vida mais tranquila no interior, e aí em 2012 eu vim para cá para trazer a esgrima para cá também. E aqui no interior, quantos alunos aproximadamente vocês estão atendendo atualmente? Hoje nós temos a equipe em várias cidades, né? Nós temos 10 unidades em 10 cidades diferentes, totalizando aí uma média de mais de 600 alunos, né, nessas 10 cidades. Em Lins a gente tem aproximadamente 250 praticantes, no nosso clube, né, no nosso centro de treinamento, escolas públicas também da cidade, né, e outras unidades também da prefeitura onde a gente tem aulas de esgrima. Então, em Lins, uma média de 250 e no total mais de 600 alunos. Para o pessoal que acompanha o Lins em Pauta, fala um pouquinho sobre a esgrima, sobre os benefícios do esporte, para que esse pessoal também conheça esse esporte, que não é um esporte convencional, mas que tem competições, faz diferença na vida das pessoas. Fale um pouquinho para a gente. A esgrima é um esporte fantástico, né? Infelizmente ainda não é um esporte tão conhecido, mas os benefícios que a esgrima proporciona ao praticante são inúmeros, né? Falando da esgrima infantil para as crianças, a esgrima é um esporte que trabalha o corpo como um todo, mas o grande diferencial da esgrima é a questão cognitiva, a questão psicológica. A esgrima tem um apelido que a gente fala que é o xadrez com as pernas. Por quê? Porque é um esporte de muita estratégia, é um esporte de muito autocontrole, muita paciência. Apesar de um extremo trabalho físico, uma extrema movimentação física, a esgrima requer muita concentração, muito foco. Então é um esporte onde ele equilibra a criança. Sim. As crianças muito agitadas têm a tendência de se acalmar mais, ser mais paciente, elas têm a tendência de desenvolver um autocontrole, tomar decisões com uma velocidade muito alta, né? E também crianças muito tímidas têm a tendência de se expressar mais, porque a esgrima tem a utilização de uma máscara, né, de proteção do rosto. Então a criança que usa aquela máscara, existem alguns estudos psicológicos que dizem que as crianças se sentem protegidas. Então quando ela coloca essa máscara e vai combater, ela se solta mais. Então se eu pego uma turma que tem uma diferença de muitas crianças agitadas e muitas crianças tímidas, ao longo prazo todas essas crianças estarão equilibradas. A mais tímida vai estar se expressando mais e a mais agitada vai estar mais calma, né? Então a esgrima tem esse diferencial. E ele é um esporte muito satisfatório nesse período, nessa fase da vida, porque são capacidades que a criança precisa na escola. Sim. Então, o praticante de esgrima, a criança praticante de esgrima, ela tem um desempenho, uma melhora do desempenho escolar. Tem muitos pais que são muito satisfeitos com os filhos praticando esgrima, porque a longo prazo eles melhoraram o desempenho na escola, né? E os pais atribuem, né, essa melhora ao início da prática de esgrima. E falando da prática para os adultos, é um esporte que desestressa, é um esporte que
dá um prazer, né? A pessoa tem um longo dia de trabalho, então vai lá treinar esgrima, na hora que ela coloca o uniforme, a máscara, pega a espada na mão e vai combater na pista, ela extravasa, ela solta todas as energias ali. Então a gente tem muitos adultos acima de 50 anos aí praticando esgrima também, e eles sempre falam pra gente que ele vai pro treino e ele descarrega todo o estresse que ele teve ao longo do dia, ele consegue descarregar no treino. Então por isso que a esgrima é o esporte indicado para todas as idades, desde criança a 4 anos até o jovem de 70 anos. Eu achei interessante quando você trouxe sobre essa rapidez na tomada de decisões, porque realmente com a espada na mão, você tem que ter aquela agilidade, que às vezes a criança que não consegue criar essa habilidade, cria adultos que não sabem decidir, Exato. que não tem essa iniciativa, né? Exato. Existe um estudo que diz que a esgrima é um excelente esporte para a formação de líderes, porque as capacidades que você desenvolve e que são exigidas na pista de esgrima, elas são capacidades que um líder precisa ter, né? Que é a coragem, a tomada rápida de decisão, né? O autocontrole, a paciência. Então o esgrimista, ele desenvolve tudo isso. Então a pista de esgrima acaba sendo uma escola para a vida também. Também está sendo realizado um trabalho social na cidade de Lins, né? Vocês têm ali a academia particular, a empresa, mas também estão expandindo para outros projetos na cidade? Sim, desde 2018 nós temos o trabalho que foi iniciado em escolas públicas, né, através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e com o patrocínio das lojas Tanger, né? Então a gente leva a prática de esgrima, né, para inúmeras escolas públicas. Hoje nós temos 60 turmas públicas espalhadas em 5 cidades, né? Então a gente está dando acesso, né, a esse esporte que erroneamente é considerado um esporte de elite, né, mas a gente está dando acesso desse esporte para crianças que teoricamente não teriam esse acesso. A gente tem como meta colocar aulas de esgrima em todas as escolas públicas aqui da cidade de Lins, né? Então a gente está conseguindo atingir esse objetivo e a gente tem 2 escolas que são especiais, né, na região. A gente tem escolas lá no Gurupá e a gente tem escolas em Macucos, que são distritos de outras cidades, né, que acho que nunca passaram pela cabeça que um dia eles poderiam praticar esgrima, e a gente chegou com a esgrima nessas cidades também. Essa semana eu acompanhei nas redes sociais e foi notícia aqui na cidade de Lins o destaque de atletas da academia em competições. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória de vocês também nas competições como medalhistas, né? Sim, a gente começou a ter uma história competitiva em 2014 nas categorias infantis, né? Nossa equipe começou em 2012 e em 2014 nós começamos a participar das primeiras competições. E aí já no primeiro ano a gente conseguiu um título de campeão brasileiro com uma esgrimista, na época tinha 9 anos, que é a Letícia Kemi, foi campeã brasileira de esgrima, e aí depois não parou mais, né? Aí são 8 anos, né, de história competitiva, onde a gente já conquistou 12 campeonatos brasileiros, já conquistamos mais de 30 etapas nacionais, né? A gente tem ao todo 7 campeões brasileiros, 6 aqui da cidade de Lins, né? Hoje a gente figura como uma das principais equipes de categoria de base do Brasil, né? Nós temos esgrimistas que figuram no quadro de os líderes do ranking nacional. A gente tem uma esgrimista daqui de Lins que em 2019 foi campeã pan-americana de esgrima, a melhor esgrimista das Américas até 13 anos. Nós temos uma outra esgrimista que já foi 4 vezes campeã sul-americana, 4 vezes campeã brasileira, esteve recentemente em Lima, no Peru, para jogar o Pan-Americano de Esgrima, e em Dubai, nos Emirados Árabes, para jogar o Mundial. E agora ela está viajando para Rosário, na Argentina, para disputar os Jogos Sul-Americanos. Então a nossa história competitiva ela é muito vasta, muito grande. A gente tem mais de 200 medalhas nacionais já conquistadas, e recentemente nós tivemos a conquista de 5 medalhas em 2 eventos, que foi o Torneio Nacional Cadete e o Torneio Nacional Pré-Cadete, né, que levaram o nome de Torneio CBS 95 anos, em alusão à comemoração dos 95 anos da Confederação Brasileira de Esgrima. Então a Mariana Gondo, ela é uma esgrimista de 14 anos, conquistou o bronze nas 2 etapas, na cadete, que é até 17 anos, e na pré-cadete, que é até 15. E a Júlia Komatsu conquistou uma prata no pré-cadete até 15, um bronze no cadete, e o Guilherme Dubiel conquistou um bronze no pré-cadete. Então a gente começou o ano conquistando já 5 medalhas, começamos bem, né? E são provas já de esgrimistas até 15, até 17 anos, já o nível técnico muito maior,
e a gente começou bem essas competições colocando atletas no pódio. Então, esse ano de 2022 promete, tem muito campeonato ainda para a gente disputar, né? Mas esse ano de 2022 a gente está com muita esperança que seja um dos melhores anos em conquista de medalhas aí. Parabéns, né? É uma alegria a gente passar esse período sem poder competir por conta da pandemia, né? E ver que mesmo assim eles já começam com bons resultados, né? E conta pra gente, quem pode praticar esgrima? Qual é a idade? Hoje nós podemos atender crianças a partir de 4 anos. Nós temos uma turma no nosso clube, né, na nossa academia, que é a Esgrima Kids, que é para crianças de 4 e 5 anos, que eles vão lá para fazer um trabalho de desenvolvimento motor através da esgrima, né? E aí depois, a partir dos 6, 7 anos de idade, a criança já começa a ter um aprendizado técnico. E não tem limite. Hoje nós temos atletas de 55, 56 anos, mas se você tem acima de 60 anos, acima de 65, você pode ir lá que você vai conseguir praticar esgrima. Ontem uma criança foi nos visitar, tem 14 anos e o pai 42. E nós estávamos explicando para ele que ele pode treinar esgrima junto com o pai, eles podem aprender esgrima juntos, um dia fazer um combate e com iguais chances de vencer. O filho pode vencer o pai pode vencer o filho, porque a esgrima, nesse quesito, ela é muito democrática. Nós temos famílias que praticam esgrima juntos. Nós temos a Júlia, que tem 14 anos e pratica esgrima na mesma turma do pai, que tem 53. E eles fazem combate e uma hora o pai ganha, uma hora a filha ganha. Então a esgrima também proporciona isso. Um momento em família para você poder praticar esgrima junto com o teu filho, junto com o teu pai, né, com a tua mãe. Né? Então, assim, além de ser um esporte muito bacana, proporciona esses momentos familiares também. Que legal. Parabéns aos medalhistas, leve os nossos cumprimentos a eles. Claro. E muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você deixasse um recado para a população, um convite para quem quer conhecer esse projeto, para conhecer a academia de vocês, fica à vontade. O que a gente faz em Lins, o trabalho que nós desenvolvemos aqui é um trabalho significativo a nível nacional. Hoje a esgrima, no mundo da esgrima, Lins é uma cidade conhecida como a cidade da esgrima, né? Através de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos 10 anos, e ainda assim muitas pessoas não sabem desse trabalho. Então eu convido você que está nos assistindo a ir conhecer a esgrima, levar o seu filho, ir conhecer você mesmo, praticar esse esporte. É um esporte muito bom, esporte significativo, né? Tem muitas pessoas que não conhecem aí dessa modalidade. Então se você quiser saber mais um pouquinho, é só nos encontrar nas nossas redes sociais, Dourado Esgrima. Você vai achar a gente no Facebook, no Instagram e nas demais redes. Ou você ir direto na nossa academia, no nosso centro de treinamento, né, que fica na Voluntário Vitoriano Borges, 835. Né, é muito fácil de encontrar. Entrar em contato através do nosso WhatsApp também, que é o 14 98 143 4850. E tudo que você quiser saber de esgrima, você está super convidado a ir lá assistir um treino, conhecer os nossos campeões e conhecer o nosso treinamento e a nossa modalidade. Obrigado pelo convite, é sempre bom a gente poder falar de esgrima, né, em qualquer meio de comunicação que a gente puder. Isso é um convite que a gente tem muito apreço. Obrigado. O convite à casa aqui está aberta a vocês, a Câmara está aberta, voltem mais vezes, vamos falar mais um pouco sobre esse esporte, sobre os resultados, e eu agradeço a sua presença, muito obrigada, e agradeço vocês também que acompanharam a nossa entrevista. Esse foi mais um programa Lins em Pauta, e nós voltamos em breve. Até lá!